Olá, pessoal, beleza? Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, ao Éder, ao todo o pessoal, toda a comunidade do Aéreo Empreendedorismo, por ter nos convidado para falar sobre um assunto tão importante que é gestão de pessoas e liderança. Nós preparamos uma apresentação para vocês. Vai ser uma apresentação no formato de um bate-papo. Como essa aula vai ser gravada, então eu não vou ter a oportunidade de responder alguma dúvida, mas assim que esse treinamento for postado nas redes sociais, né, e eu vou fazer questão de acompanhar algum eventual comentário, alguma eventual pergunta, tá bom? Quero agradecer, falar um pouco sobre mim. Meu nome é Thiago Garcia, tenho 35 anos, sou sócio do Finance Mind e da empresa Riqueza na Prática. Finance Mind, que talvez vocês já conheçam, o César e o Felipe já tiveram a oportunidade de também palestrar para vocês do aeroempreendedorismo. Eu, de formação, sou administrador de empresas, com especializações em controladoria e finanças e administração industrial. Trabalho desde os 11 anos, mas com 11 anos, com 18 anos, foi onde realmente eu tive o meu primeiro trabalho formal. Eu fiz concurso para as Forças Armadas e fui militar, né? Então, fui militar na Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, e depois fui para a Aeronáutica. Depois, com 22, 23 anos, ingressei na iniciativa privada, uma grande multinacional, por onde eu permaneci por mais de 10 anos. Eu falo que essa empresa foi a minha grande universidade. Foi lá que, além de eu fazer as minhas formações formais, eu me desenvolvi como pessoa, como ser humano, desenvolvi competências que são essenciais para essa nova economia, né, do século XXI, e tive a oportunidade de receber alguns desafios, morar em alguns estados de culturas diferentes, fazer alguns trabalhos, inclusive fora do Brasil, na América Latina. Então, e é com base nessa experiência que nós vamos até conversar hoje sobre gestão de pessoas. Finance Mind, para quem não conhece ainda, é uma empresa que tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo. Somos 3 sócios, como eu falei para vocês, eu, o César e o Felipe, e o interessante é que cada empreendedor, cada sócio, ele tem uma formação diferente, ele tem uma competência diferente, tem vivências diferentes, e isso faz com que a gente, quando junte as nossas especialidades, habilidades, competências, a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? O maior número de empresas possível. Nos últimos 6, 7 meses, talvez um pouquinho mais, nós já trabalhamos com mais de 60 empresas de diversos segmentos. Um dos principais segmentos que a gente trabalha hoje é o segmento de festas, mas já trabalhamos com outros segmentos bem diferentes e é muito bacana, porque a gente aprende muito com essa galera. Além disso, nós temos o Finance Mind Networking, que é talvez o produto mais conhecido da nossa empresa, que é um grupo de mentoria empresarial composto por 10 pessoas e mais os 3 mentores. E essas 10 pessoas são empreendedores também de diferentes segmentos e nós nos encontramos durante 10 semanas. Nessas 10 semanas a gente fala sobre todas as atividades, todas as competências, todas as partes técnicas que o empreendedor precisa dominar nessa nova economia. Então, a gente fala sobre fluxo de caixa, precificação, liderança, vendas, posicionamento digital, autoconhecimento, entre outras competências. Além da gente trocar muita experiência entre nós e fazer um verdadeiro network, tá bom? O Riqueza na Prática, como eu disse, é uma startup do segmento de tecnologia voltado para a educação financeira, mas tem uma atuação mais voltada para o mundo corporativo e para empresas assim, de um porte um pouco maior, tá bom? Então, fazendo aqui as devidas apresentações e também, mais uma vez, agradecer ao Éder
todo o seu time e o pessoal do Aeroempreendedorismo pela oportunidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação para que nós possamos iniciar esse nosso bate-papo, nossa interação, tá bom? Vamos lá. Perfeito. Então, estamos aqui fazendo uma apresentação do PowerPoint e vamos seguir, tá bom? Vamos falar sobre gestão de pessoas, pessoal, e não importa qual é o tamanho da sua empresa. Eu acho que se a sua empresa ainda não é grande, da forma como você gostaria, ela vai se tornar um dia, é o que eu espero. E é imprescindível você ter a habilidade de saber conduzir pessoas, porque toda empresa, não importa o segmento em que ela atua, ela tem uma característica, ela é feita por pessoas. São as pessoas que geram inovação nas empresas, são as pessoas que enxergam tendência nas empresas, são as pessoas que visualizam oportunidades de longo prazo dentro das empresas. Então, é importantíssimo que você se posicione de uma forma desde agora, mesmo se você é pequeno ou pequena, ou se já tem uma certa estrutura, se posicione a sempre cuidar, a ter uma atenção total, foco total nas pessoas que você coloca dentro da sua empresa, tá bom? E para que isso possa acontecer, eu te faço uma pergunta. De fato, quem que é o líder da sua empresa? Quem que é o principal líder da sua empresa? Eu já recebi algumas respostas do tipo: o principal líder da minha empresa é o meu cliente. O principal líder da minha empresa é meu sócio. O principal líder da minha empresa é o meu fornecedor, é o mercado. Pessoal, deixar muito claro aqui para vocês, tá? O principal líder da empresa é você. Tá? A partir do momento que você se posiciona como líder principal da sua empresa, atrás disso existe uma palavra que eu acho muito importante para quem é empreendedor, que é autorresponsabilidade, tá bom? A partir do momento que você se identifica realmente como o principal líder dessa empresa, você não terceiriza resultados para outras pessoas, para outros órgãos. Você simplesmente faz aquilo que está dentro do seu alcance. E isso é muito importante, pessoal. O principal líder da sua empresa é você. Posicione como o principal líder. Isso pode parecer uma situação simples e óbvia, mas vamos tentar trazer um contexto por trás. Quando um empreendedor se torna empreendedor, ou seja, ele era CLT, tinha um outro cargo e ele decidiu abrir o seu negócio, muitas vezes ele traz para si uma visão de funcionário ainda. Mesmo sendo dono, ele tem uma visão de funcionário, uma visão assim de operação. E isso faz com que ele se comporte como um mero funcionário dentro da empresa, um funcionário de luxo, mas não como um verdadeiro líder. Então, ele é muito passivo, ele é muito complacente nas suas ações. E isso faz com que ele não enxergue oportunidades de crescimento, oportunidades de melhorar processos internos do seu negócio. Tá bom? E aqui são os 3 níveis de liderança que existem. Tá? O nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. O que significa esses 3 níveis, Thiago? O nível operacional, ele está relacionado com a base da pirâmide, realmente com o chão de fábrica, tá? As pessoas que são responsáveis por fazer a operação mesmo acontecer. Entendeu? Então, é quem vende, quem recebe, quem faz os processos manuais dentro da empresa, quem atende telefone, quem responde o WhatsApp. Ou seja,
são essas pessoas ou essa pessoa que faz a engrenagem girar, tá? Já o nível tático, ele é um nível que a pessoa ela consegue enxergar um pouco mais distante o impacto que as empresas têm no mercado. Ela tem uma premissa que é gerenciar as atividades. Então, por exemplo, imagine um departamento que você tem pessoas que trabalham ali na operação e você tem um líder, você tem um gerente. Então, é como se fosse esse papel. O tático, ele tem o objetivo de gerenciar pessoas, de liderar pessoas, de gerenciar números, ou seja, é o responsável por avaliar performance, por avaliar indicadores, para saber se o faturamento aumentou ou não aumentou, se as vendas aumentaram ou não, de preencher e acompanhar o fluxo de caixa. É essa camada que é responsável por essas. Existe o nível operacional e o tático, e o estratégico, ele é aquele que cuida realmente, como o próprio nome já diz, da estratégia da empresa. Ou seja, ele não enxerga só a operação, ele não só enxerga o tático, mas ele enxerga uma visão de longo prazo. Ele identifica todas as oportunidades e ameaças que existem na parte da operação, ele avalia a parte tática, os números, os indicadores, as informações financeiras, as informações de vendas, e pega isso, coloca num pacote e fala assim, poxa, onde que eu quero chegar com isso? Quais são as minhas oportunidades com isso? Em suma, pessoal, a parte de estratégia é onde o empresário ou o empreendedor vai definir o seguinte: preciso mudar fornecedor? Preciso criar um novo produto? Preciso criar um novo serviço? Preciso mudar de localidade? Preciso abrir uma nova filial, abrir uma nova unidade? Posso franquear o meu negócio? Ou seja, são decisões que mudam o rumo da empresa. Tá? E o que acontece na maioria das vezes? E vocês podem até perceber isso aí dentro do negócio de vocês. O empreendedor, muitas vezes, ele é muito solitário. Quando ele começa, ele não tem muitos funcionários, ele não se sente desamparado muitas vezes, e ele acaba atuando nas três esferas. Na verdade, atua mais ainda na parte operacional. Muitas vezes, esse empreendedor, você que está me ouvindo, você atua mais na parte operacional, mão na massa, gerencia muito poucas informações e a estratégia, então, nem se fala. A ideia aqui, principalmente nesse slide, é que você passe a entender a importância de você chegar ali na ponta da pirâmide, porque é ali que você vai enxergar oportunidades de crescimento do seu negócio. Tá? E para isso, é importante que você comece a colocar para dentro da sua empresa pessoas competentes, pessoas com o perfil da sua empresa, que você passe a delegar, essa palavra é muito importante, pessoal, a delegar atividades e ações que você faz hoje que de fato não agrega muito valor. A sua hora é uma hora muito mais cara do que a hora de quem está trabalhando na operação, tá? Então, tente ao máximo delegar essas ações para que você possa ter mais tempo e pensar na estratégia, beleza? E aí eu quero até fazer uma pergunta para vocês. Por que que os líderes fracassam? Por que que os empreendedores ou os líderes que são líderes do seu negócio e até mesmo nas grandes empresas, pessoal, os líderes fracassam? Tem um dado muito interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é que 13% desse fracasso nas empresas e nas corporações acontece por uma incompetência técnica, ou seja, para fazer determinada atividade e simplesmente ela não sabe fazer, ela não consegue fazer da forma como você gostaria, tá? Então, não importa qual é essa atividade, ela não sabe fazer corretamente. E aí, portanto, mesmo você treinando, desenvolvendo, essa pessoa ela precisa ser demitida, precisa ser eventualmente
transferida de setor, enfim, você não aproveita mais essa pessoa. Você vê que é um número pequeno, né? Agora, os outros 87% estão relacionados com a incompetência emocional, ou seja, 87% dos líderes que fracassam tem a ver com a incompetência emocional. O que significa, Thiago? São pessoas que, apesar de elas terem uma boa bagagem técnica, uma boa experiência, elas têm muita dificuldade de comunicar. Elas muitas vezes são agressivas, são egoístas, são egocêntricas, vivem muito ansiosas, têm dificuldade de receber ordem, têm dificuldade de dar ordem, o relacionamento é sempre muito conturbado. Talvez você conheça algumas pessoas assim, talvez já tenha trabalhado com pessoas assim, às vezes você tem alguma pessoa assim no seu time, né? E essas pessoas, a gente, por mais que desenvolva a parte técnica, essa parte relacional, atitudinal, ela acaba impactando muito no seu negócio, impactando no seu clima da empresa, e você muitas vezes precisa demitir. Eu falo para vocês, por experiência própria, que já cheguei a ter times com mais de 300 pessoas, né? E nesses 10 anos gerenciando grandes times com 60, com 80, com 300 pessoas, eu nunca demiti ninguém por uma incompetência técnica, porque uma incompetência técnica, você acaba desenvolvendo a pessoa, treinando a pessoa. Se você fez uma boa seleção, uma seleção razoável, é possível que se consiga desenvolver a parte técnica dessa pessoa, tá? Uma metodologia adequada. Agora, a parte emocional, isso tem muito a ver com o caráter da pessoa, tem muito a ver também com a história de vida da pessoa, e são situações que você não consegue mudar do dia para a noite. E muitas vezes você, como empreendedor, empresário, não tem esse tempo para mudar. E aí você acaba desligando um funcionário, e todo desligamento ele é custoso, até você repor uma pessoa no mesmo nível, treinar, além do dispêndio financeiro, né? Então, esse dado é muito importante para você. E qual é o perfil, né, dos melhores líderes empresariais do mundo, né? Uma pesquisa que foi feita recentemente. Então, os líderes, eles são tranquilos, não gostam de holofotes, são quietos e reservados, possuem humildade genuína, total determinação profissional, fé total que vencerão mesmo no final, mesmo que seja no final, ou seja, eles têm uma clara do objetivo deles, são rigorosos em relação às pessoas, mas mais ainda em relação aos líderes, ou seja, eles entendem que os líderes são o elo mais forte da cadeia, é através dele que será transferida todas as demandas, as obrigações, as responsabilidades. Grandes resultados, eles não olham pequenos resultados. Tenta por um momento, pensar com a cabeça desses grandes líderes, dessas grandes empresas gigantescas do mundo. Você acha que os objetivos que eles têm são medianos? Se forem medianos, eles estão fora do mercado. Eles têm que pensar muito grande, muito grande. Odeiam bons resultados. Bons resultados é o básico, gente. E são extremamente gratos ao time, ou seja, gratidão ao time porque eles entendem que a empresa só está onde está porque as pessoas que ali estão pavimentar esse caminho para o sucesso. E quais são os seus funcionários, né? Se você tem funcionário ou se você já teve funcionário, essa é uma pergunta bem interessante. Quais são seus funcionários? Seus funcionários são parte de um time, de uma equipe, de um grupo ou de um bando? Tiago, qual a diferença? Não sei. É simples. Time, ele é totalmente comprometido. Ele que tem foco total na missão, no projeto. E muitas vezes ele precisa trabalhar depois do expediente, precisa trabalhar os finais de semana, mas ele tem total entendimento e comprometimento com a missão, com a entrega da empresa, e ele está contigo por que vier. A equipe também é um símbolo de união inteligente das pessoas. No entanto, ela vai até um certo momento. Depois ela simplesmente, ó, isso aqui não é mais minha responsabilidade, é de outra pessoa. É aquela pessoa que trabalha muito bem no horário de trabalho, mas se você precisar estender para fazer uma hora extra, precisar trabalhar no final de semana, ela simplesmente não tem essa condição. Mas a equipe ainda
é bom você ter. Se você tem uma equipe, é legal, ela é envolvida. Já o grupo, você acaba perdendo performance. São um amontoado de pessoas e, apesar da empresa ter objetivos claros, é como se cada pessoa do grupo tivesse o seu próprio objetivo. Os seus próprios objetivos fossem mais importantes do que o da empresa. Então, elas não se comunicam entre elas, não interagem entre elas. Falta total compromisso, na verdade, entre essas pessoas em relação ao objetivo da empresa. E o bando é aquele que lesa realmente a empresa, rouba não só materialmente, mas, por exemplo, a pessoa que chega atrasada e que vai embora muito cedo, sem uma desculpa, né? Sem uma informação relevante, o que, que acontece? Está roubando a hora. Está roubando a hora da sua empresa. Sem falar de problemas mais sérios, de furto, de roubo, que os funcionários podem fazer. Então, bando realmente você não pode ter na sua empresa. Se tiver pessoas com essa característica, tem que tirar urgentemente. E qual que é o impacto que os programas de liderança nas empresas geram nas grandes corporações? Bom, melhora a produtividade em 87%, melhora o clima organizacional em 79%, os custos em até 74%, a imagem externa para as pessoas, fornecedor, clientes, a economia como um todo melhora em 56%, a rentabilidade da empresa melhora também em 57%, geração de inovação, isso aqui é muito importante, a gente sempre quer inovar na nossa empresa, quer trazer um produto diferente, uma visão diferente, e isso são feitos por pessoas, né? Portanto, se você tiver um ambiente saudável, um ambiente de confiança, que as pessoas possam levantar a mão e sugerir e e se posicionar, o que você está fazendo? Você está dando a oportunidade para que mudanças venham para a tua empresa. Então, isso é muito importante. A receita melhora 50% e outras melhorias 8%. Isso aí foi uma pesquisa da revista SA em maio de 2005. Beleza, pessoal? Bom, segundo Daniel Goleman, para quem não conhece, é um psicólogo muito renomado da Universidade de Harvard, tem vários livros sobre inteligência emocional, e ele diz o seguinte: 1% de melhoria no clima organizacional da sua empresa corresponde de 2 a 4% no aumento de receita ou produtividade. Primeiro, o que é clima organizacional? Clima organizacional é o clima da sua empresa. Ou seja, como é que as pessoas se sentem na sua empresa? Como é que você se sente na sua empresa? Você sente a sua empresa com um ambiente leve, um clima agradável, não só o clima físico, né? Ar-condicionado, bem ventilado, mas as pessoas se sentem abertas a conversar, não ficam com a cara emburrada o dia inteiro, as mesas, as cadeiras são novas, são equipamentos que têm uma ergonomia para que você possa trabalhar, salários compatíveis com o mercado, benefícios compatíveis com o mercado, as lideranças que existem no seu negócio são lideranças que desenvolvem as pessoas ou que são muito autocráticas ali. Então, tudo isso é o clima organizacional. E se você trabalhar o clima organizacional, ou seja, essa atmosfera que existe na sua empresa, você pode melhorar de 2 a 4% de aumento de produtividade ou receita, tá bom? No seu negócio. E o time, ele sempre tem que ter uma visão de dono. E isso é o grande desafio, tanto para o empreendedor quanto para os funcionários, né? O empreendedor, como eu disse, ele tem geralmente uma trajetória, generalizar, mas geralmente na trajetória ele era funcionário, se desenvolveu, treinou, fez alguma formação, ou simplesmente, às vezes, ficou desempregado e viu ali uma oportunidade de gerar um negócio, né? Criar um negócio, seja ele qual for. Só que muitas vezes ele vem com essa visão de funcionário, visão de operação, e não tem visão de dono. E a visão de dono é você ter a consciência do impacto da empresa na sociedade, entendeu? E também que uma empresa, ela só existe por um motivo, para gerar lucro, tá, pessoal? O primeiro motivo de qualquer empresa é gerar lucro, o primeiro. Tá?
Qualquer empresa diferente disso, ela pode ser uma ONG, pode ser uma instituição beneficente, mas qualquer empresa ela tem um objetivo de ser lucrativa. E aí depois vem um objetivo social, um objetivo de desenvolvimento, mas o primeiro é ser lucrativa. E às vezes o funcionário, né, o empreendedor que começa um novo negócio, ele sabe fazer muito bem uma atividade, uma operação, sabe comprar, sabe vender, sabe transformar, sabe criar, enfim. Mas ele não lida com a gestão, não teve a experiência de gestão. E, portanto, as decisões que ele toma são decisões que vão no sentido contrário a essa visão de dono, ao crescimento da empresa. Então, é importante que você tenha essa visão de dono e, se conseguir, contratar pessoas que também têm essa visão de dono, que têm essa consciência da importância das suas ações no seu negócio, na sua atividade profissional, o quanto que essa função vai ajudar a empresa, você vai estar trazendo para dentro da sua empresa um funcionário que vai te ajudar bastante. E é muito difícil você ter um funcionário assim com visão de dono, mas quando você tem, ele é um verdadeiro aliado, tá bom? E qual que é o segredo? Bom, pode parecer simples, mas não é. Contratação de pessoas, trazer pessoas para o seu time, você tem que trazer as pessoas certas. Você precisa fazer com que as pessoas certas estejam na posição certa e que as pessoas erradas estejam fora da empresa. Tiago, me explica melhor. Se você que está aqui me escutando agora, assistindo essa palestra, essa aula, você já teve a oportunidade de contratar pessoas. Se sim, como foi que você contratou essa pessoa? Você buscou uma indicação? Amigo, você simplesmente deu um emprego para um parente que está precisando? Bom, se você fez isso, talvez você possa ter se arrependido ou estar arrependido agora, tá? Nada contra você receber indicação, mas antes de você buscar a pessoa, você precisa entender qual que é o perfil da pessoa que você precisa, qual é a atividade que ela vai fazer. Porque para cada atividade, pessoal, além da parte técnica que é exigida, existe um perfil comportamental, existe um tipo de comportamento que você espera dessa pessoa ao exercer essa função. E muitas vezes isso é negligenciado. Você escolhe a pessoa pelo vínculo de amizade, pela empatia, poxa, por alguns pontos em comuns, mas não olha a questão da parte técnica, da parte atitudinal, do conhecimento, da habilidade, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, isso é muito importante. Beleza? Empresas com foco nas pessoas. E aqui eu quero trazer para vocês uma série de são importantes para a empresa que visa trazer pessoas que geralmente que realmente agreguem valor dentro do seu negócio. Então, primeiro, pessoal, vocês como principal líder da sua empresa precisa ter um recrutamento, uma seleção rigorosa dentro da sua empresa. Muito importante que vocês façam uso de um psicólogo até para mapear o perfil desse profissional. Educar, 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 ou seja, você como empreendedor e como líder do seu negócio, todas as pessoas que você colocar dentro da sua empresa, você precisa sempre ter uma visão de educação, de educar, treinar, educar, treinar, educar, remunerar acima da média. Tiago, mas poxa, como é que eu vou remunerar acima da média? Eu vou perder lucratividade, vou perder margem. Pessoal, se vocês querem funcionários acima da média, você precisa remunerar acima da média. Se você quer um funcionário mediano, remunera conforme o mercado, tá bom? Agora, é uma utopia achar que você vai achar um funcionário muito bom, muito top, acima da média e vai remunerar igual à média. Tendência é que com o passar do tempo ele saia da sua empresa. Tá? Avaliar desempenho diariamente, ou seja, é importante que ele tenha metas, que essas metas sejam cumpridas e sejam acompanhadas por você. Quem que acompanha? Ali o tático, que nem eu disse no começo do nosso bate-papo. Dá feedbacks constantemente, então é importante que você diariamente visualize os acertos e elogie e também, ao ver algum erro, possa de forma individual bater um papo, trocar ideia e corrigir. Tá?
cobrar grandes resultados, sempre olhando grandes resultados, estabelecer follow-up com eficiência, ou seja, dar retorno para o seu funcionário, tá bom? Dar retorno para o seu funcionário quando ele te pedir alguma coisa e também, quando você cobrar alguma coisa dele, você fazer com que ele também te dê um retorno, ou seja, ter essa responsabilidade de te dar o retorno. Obedecer a processos e normas claras, prestar contas do resultado sistematicamente, principalmente para quem é líder. Se você tem líder dentro do seu time, eles precisam reportar para você todas as informações necessárias do seu negócio todos os dias. Estimular e promover desenvolvimento técnico e emocional, ou seja, você tem que entender que, como empresa, muitas vezes precisa fazer um papel social que a escola não fez, que a empresa não fez, e que, aliás, a escola não fez, que a família não fez, e que você, como empresa, apesar de não ter essa responsabilidade, precisa fazer, tá bom? Então, muitas vezes você precisa treinar o comportamento do funcionário, estimular o desenvolvimento técnico, emocional, para que você possa ter um funcionário mais competente. Bom, e reconhecer e valorizar bons resultados. Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá bom? A gente aprende muito isso aqui no curso de administração, que já fez algum curso de gestão, talvez já tenha tido isso, e é um passo a passo de como contratar, o CHAC. Primeiro, você precisa identificar qual o conhecimento que essa pessoa precisa ter, tá? E ter isso comprovado. Então, muitas vezes, você precisa, se você for contratar um advogado, tem que ter formação em direito, né? OAB. Se você for contratar um engenheiro, tem que ter formação em engenharia. Se você for contratar um médico, tem que ter formação em medicina. Se você for contratar um contador, tem que ter formação em contabilidade. Dependendo da função que você vai contratar, às vezes ele não precisa ter conhecimento. Ele até pode ter, legal, mas às vezes é algo simples de se fazer e você pode desenvolver. Inclusive, muitas vezes, os empresários preferem contratar pessoas cruas e treinar do que pegar pessoas com vícios, tá? Então, a parte de conhecimento é algo que você precisa avaliar, em que nível que essa pessoa precisa estar. E aí, ela tem que comprovar. A habilidade é o saber colocar em prática, né? Uma coisa é você ter o conhecimento, outra é você saber colocar esse conhecimento em prática e fazer, saber colocar em prática. E aqui é experiência que eu estou falando, né? Quanto que essa pessoa tem de experiência para me comprovar que se eu colocar ela nessa função hoje, ela vai conseguir desenvolver. Então, muitas vezes você precisa de funcionários com experiências, outra você fala, não preciso também, ela vai aprender com o tempo, é uma atividade rápida e fácil de se aprender. Já a atitude, pessoal, essa aqui é o que mais pega, tá bom? Porque atitude é comportamento. E comportamento é difícil você olhar, né? Então, você muitas vezes precisa de psicólogo para fazer algum teste, às vezes fazer uma dinâmica em grupo para que você possa identificar através de alguns exercícios como que o funcionário se comporta numa situação de crise, numa situação de exigência máxima, colocando alguns cenários possíveis que ele vai enfrentar dentro do seu trabalho. Tá? E o CHAC, pessoal, o último C, ele não é muito visto nos livros de administração, mas é um C que está aparecendo aí, que é o caráter, né? Quanto mais você conseguir identificar o caráter logo na contratação, é muito importante, porque, poxa, a pessoa pode ter um baita e pode até ser proativa, ter atitude, mas se ela não tiver caráter, é um grande problema, tá bom? E isso é difícil de você analisar até num teste psicológico. Mas você tem aí 3 meses de experiência, né? A legislação permite você dar 3 meses de experiência. Nesses 3 meses, muitas vezes você consegue identificar isso daí, tá bom? Mas dentro do possível, tente enxergar caráter das pessoas. E muitas vezes não só caráter, tá, gente? Mas perfil mesmo. Às vezes você tem uma pessoa que ela não é uma pessoa ruim, mas ela não tem o perfil da sua empresa. Sua empresa tem um perfil diferente, né? Um perfil assim mais
aberto, mais liberal, mais criativo, e outra, a pessoa ela é muito travada, muito estrita, cheia de regras, e aí às vezes não casam, não tem casamento entre empresa e funcionário. Então, é importante você avaliar esse desempenho constantemente. Beleza? Gestão de pessoas. Pessoal, estamos chegando aqui no final, né, do nosso bate-papo, e aqui eu vou trazer um passo a passo de como que é importante você posicionar a sua empresa diante de uma eventual contratação e da gestão de pessoas propriamente dita, tá? E a empresa ela tem alguns papéis. O primeiro papel é o papel proativo. O que é isso, Tiago? Proativo é quando a empresa ela sai da sua zona de conforto e ela vai em busca do funcionário. Então, ela faz o recrutamento e seleção, ela avalia perfil, ela muitas vezes contrata um psicólogo, faz recrutamento com várias pessoas, seleciona e, beleza, conseguiu os melhores funcionários possíveis. Depois ela internalizou esses funcionários, ela vai o quê? Vai ensinar, vai educar, vai aculturar, vai fazer com que as pessoas absorvam a cultura da empresa, né? E essa educação, pessoal, ela é contínua, tá bom? Depois tem um treinamento operacional. Muitas vezes você vai ensinar a pessoa a fazer o que tem que ser feito. Ela vai vender, vai ensinar a vender. Ela vai produzir, vai fazer um bolo, vai fazer um doce, vai mexer com um equipamento. Você vai ensinar ela a fazer isso. Tá? Depois tem um treinamento avançado. O treinamento avançado é só para empresas que são um pouco maiores, que muitas vezes precisam ter um líder, uma liderança, ter um supervisor. E aí você faz um treinamento de liderança com essa pessoa. Ou seja, todas essas atividades, né, de proatividade, é a empresa que é responsável. Tá? A empresa, ela é responsável. E se você negligenciar alguma dessas ações, você pode ter alguns problemas, tá bom? É muito difícil você contratar um funcionário ruim, não ruim, mas com um perfil diferente da sua empresa e depois querer consertar isso no meio do caminho. É muito difícil. É mais fácil você pegar um funcionário com o perfil da sua empresa, que talvez não tenha tanto conhecimento, não tenha tanta habilidade, mas você vai desenvolvendo isso com o tempo, sabe? Agora, pegar um funcionário, um candidato totalmente diferente da sua empresa e achar que só treinamento vai ajudar, você vai gastar muita energia, às vezes pode não conseguir. Depois tem uma atitude da empresa que é uma atitude mais reativa, ou seja, ela vai fazer orientações, elogios, então o funcionário já está trabalhando ali normalmente e você percebe que ele dá uma parada, vacila em alguma coisa e você corrige, você dá uma orientação verbal ou até mesmo você percebe que ele está fazendo as coisas certas e merece elogio. Então, é uma área de reação. O funcionário fez algo e teve a sua reação como empresa, tá bom? A reação, muitas vezes, pode ser uma promoção, né? Você promoveu, você deu novos desafios, novas tarefas para a pessoa, você passa a delegar mais para ela de acordo com a entrega que ela tem para você. Você pode também fazer um coaching com a pessoa, né? Então você percebe, por exemplo, as grandes empresas fazem isso. Tem funcionários que elas enxergam um alto potencial dentro dessa empresa, dentro, né, o funcionário tem grande potencial dentro dessa empresa e a empresa paga um coaching, né? Oferece um processo de coaching para esse funcionário para que ele acelere o crescimento dele comportamental, atitudinal, técnico, muitas vezes, para que ele possa assumir um cargo de liderança mais exigente. Muitas empresas fazem isso, tá? Um coach empresarial, um coach de carreira. E feedback de elogio, orientação, que também não deixa de ser ali uma orientação verbal. Tá? É importante você dar também. Pessoal, não perca a oportunidade de elogiar o seu funcionário, sempre que possível, mas também não perca a oportunidade de corrigir pequenas falhas, que essas pequenas falhas podem virar uma bola de neve. Tá? Resgate. Aqui já é um outro comportamento da empresa. Primeiro, ela foi proativa em fazer as ações, foi reativa ao perceber um tipo de comportamento do funcionário, teve uma reação, e agora é o resgate. O que é o resgate? Poxa, o funcionário, ele está chegando atrasado, está faltando, está com a produtividade lá embaixo, está com dificuldade, colegas, não está entregando o que precisava entregar.
e chegou a hora de você corrigir. E aí você dá uma advertência, dependendo do quão grave é, e dá uma suspensão, tá bom? Ou dá uma suspensão. É importante que você siga uma escadinha e que sempre, dentro do possível, você possa consultar um advogado para que ele te mostre essa escadinha, tá? Por exemplo, que escadinha? Você começa com uma orientação verbal, depois uma advertência por escrito, depois uma suspensão de 2 dias, de 3 dias. Claro que dependendo da falha, às vezes a suspensão já cabe direto, né? Por exemplo, falta sem justificativa já pode gerar uma suspensão. Tá? Agora, não perca a oportunidade de dar essa advertência ou suspensão. Muitas vezes o empresário ele quer resolver tudo na conversa, mas mesmo que você queira resolver na conversa e não tem nenhum problema, é importante você registrar isso em algum lugar, na ficha dele. Conversei com fulano de tal sobre esse assunto e pedi para que ele melhorasse sua conduta e ele precisa ver isso daí e assinar, entendeu? Porque senão ele simplesmente não vai entender isso como uma advertência ou suspensão. Ele pode vir a fazer de novo. Na maioria das vezes faz, tá bom? E se você advertiu e suspendeu e não deu certo, aí a gente fala que é a fase da eliminação, que é a demissão. Como eu disse, vocês precisam ter as pessoas certas, as pessoas na posição certa, as pessoas certas na posição certa e as pessoas erradas fora da empresa. Então, uma maçã podre todo cesto. E às vezes um funcionário desanimado, desmotivado, que não está mais, né, no clima da empresa, ele pode estar atrapalhando todo um processo, atrapalhando todo um processo de desenvolvimento que você está fazendo na sua empresa. Então, fique muito esperto com isso. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu queria trazer para vocês uma reflexão do Abraham Lincoln, que é o seguinte: a maior habilidade do líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Essa frase, ela tem muita coisa por trás. Eu quero encerrar aqui para vocês falando o seguinte: você, como empreendedor, tem que entender que o seu negócio sempre será gestão. Tá? O seu negócio sempre será gestão. Não importa qual é o tipo de negócio que você trabalha. Se você trabalha com produto, com serviços, se você trabalha na indústria, se você é empreendedor, empresário, o seu negócio sempre será gestão. O que você entrega, produto ou serviço, é o que você entrega, é diferente de gestão. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a nossa empresa, ela se posiciona de diferentes formas ao longo do caminho, né? Você começa vendendo um produto tal, 2 anos depois você muda do produto A para o produto B, depois você passa a não mais vender, você passa a alugar. Enfim, o mercado vai mudando e você vai mudando também. Só que a gestão nunca muda. Gestão de pessoas é gestão de pessoas. Gestão de processos é sempre gestão de processos. A sua gestão do fluxo de caixa, ela sempre vai existir. Independente do produto ou serviço que você tenha, sempre vai existir. Então, não confunda, tá bom? Negócio, gestão com produto ou serviço. Produto ou serviço, ele pode mudar ao longo do tempo. A sua gestão sempre tem que existir. Aí eu pergunto para a pessoa, poxa, o que que você faz? Qual o seu negócio? Meu negócio é gestão, entendeu? O que você faz ou entrega é outra coisa, tá? Um outro ponto que eu quero trazer para vocês. Não confundam o negócio com hobby. Muitas pessoas entram no empreendedorismo porque eles cozinham muito bem, são artistas de alguma coisa, e aí as pessoas falam, poxa, olha, você deveria trabalhar com isso, tal, e legal. E a pessoa começa a querer ganhar a vida com isso, começa a se desenvolver, mas na verdade, ela se posiciona como um hobby. Ela faz como um hobby. Entenda, a partir do momento que você quer transformar o seu hobby num negócio, você tem que trazer gestão por trás.
ninguém vive só de holofote, existe os bastidores também, e os bastidores é o que dá sustentação para o teu negócio, tá bom? Então não confunda negócio com hobby. Se o seu negócio passou a ser, se o seu hobby passou a ser um negócio, traga a gestão para eles. E eu acho que é essa a missão do Aeroempreendedorismo, do time do Éder, de todos os palestrantes que aqui vêm para contribuir com o crescimento e o desenvolvimento de vocês, tá bom? Minha rede social é Thiago.Garcia, aliás, thiagogarcia.oficial, tá bom? thiagogarcia.oficial no Instagram, ou o Instagram do Finance Mind, finacemind.oficial, finacemind.oficial. Estou totalmente à disposição. Quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, tá? E desejo que vocês possam construir grandes negócios, possam ter estruturas inteligentes de negócio, que vocês possam se posicionar corretamente nessa nova economia que nós estamos vivendo e possam, sobretudo, serem felizes com o que fazem. Bom, muito obrigado. Vou finalizando aqui a nossa palestra e um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Obrigado.